Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, e o título é A Luz Venceu. Nunca antes essa frase fez tanto sentido para mim. Muitas vezes eu a interpretava como a finalização do processo de transição. Hoje vejo de forma diversa. A luz venceu as sombras, pois expôs toda a escuridão. Hoje está bem claro para todos qual o sistema que controla a humanidade, bem como a falta de caráter e desumanidade daqueles que o compõem. A luz venceu para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Há tempos, uma pessoa, a qual infelizmente não me recordo o nome, usou a expressão "a luz venceu em nós", e hoje isso faz total sentido. De nada adianta toda a exposição da verdade se não tivermos coragem de olhá-la de frente. Não é uma tarefa fácil, porém libertadora. A luz venceu para os que tiveram a iniciativa de quebrar os grilhões, sair da caverna escura e do domínio mental dos senhores da distração, e dessa forma entender a realidade que os cercava. Não nos tornamos santos ou indiferentes ao caos que nos cerca. Apenas entendemos o jogo e toda a manipulação. A batalha ainda é árdua e constante, porém, não nos tira a paz e a certeza de que há um propósito e ele está se cumprindo. O livre-arbítrio segue mais forte do que nunca. É chegado o momento de escolhas extremamente importantes. Escolhas entre a verdade libertadora e as mentiras sedutoras, entre a zona de conforto e a trabalhosa busca por conhecimento. Enfim, a escolha entre a luz e a sombra. Momento de sair da falsa proteção que nos escraviza, para assumir a responsabilidade por nossa vida e destino. Muitos já fizeram suas escolhas, afinal o tempo se esgota. Parabéns aos que escolheram o caminho mais trabalhoso, está chegando a hora de receber os louros da vitória. Venceram as sombras que carregavam e a sua luz venceu. E cada um deles tornou-se um ponto luminoso na imensa corrente de luz que vem crescendo a cada dia. Desejo que esse movimento continue crescendo e a luz se expandindo. Que possamos ser contribuição e exemplo para que esse exército se torne cada dia maior e mais invencível. Se isso tudo faz sentido para você, se sabe para onde olhar e o que vale a pena ouvir, comemore. A luz venceu em você. Então vamos lá. Quem acompanha, né, tudo que vem acontecendo, todos os recentes acontecimentos, e tem visto assim algumas coisas que até, vamos dizer assim, nos surpreendem, mas não nos assustam, né? A gente tem visto coisas acontecerem assim que chegam, que são surreais, assim. Parece que a gente está vivendo assim uma distopia, né? Coisas que fogem assim ao normal mesmo, né? E que acaba criando um cenário muito caótico, e para quem é, ainda está dentro da manipulação do sistema, isso acaba sendo muito assustador, o que para eles é bom, porque eles se alimentam do medo. Quanto mais medo as pessoas tiverem, mais eles conseguem estar no controle. Quem está trilhando esse caminho do despertar já há algum tempo, acaba assistindo a tudo isso como se fosse um teatro, como se fosse um filme que a gente soubesse o que vai acontecer. E não chega a ser algo assustador. Muitas vezes pode acabar trazendo algum pequeno desequilíbrio, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica indignada, mas a gente consegue entender que certos movimentos fazem parte.
E até certas exposições, coisas que alguns personagens, né, algumas atitudes que eles vêm tomando, trazem assim alguns questionamentos para a gente, se aquilo, né, que a princípio parecem os movimentos da sombra, mas eles são movimentos, são pessoas que trazem tantas, tantas exposições, né, de como realmente a sombra trabalha, de como eles não têm escrúpulos, que você fica até na dúvida, né, se aquele personagem está realmente trabalhando para o lado de lá ou se ele já está meio que sendo conduzido justamente para trazer à tona as verdades, porque assim as verdades estão sendo expostas. Então, que é o que eu falei, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, tá bem fácil da gente saber agora, né? Definir o que é bom, o que é ruim, né? O bem e o mal. Porque se você se cala diante de injustiças, você está fazendo uma escolha. E não é para o lado do bem. Porque o bem não se coaduna com injustiças, com crueldades, com maldades, né? Então, quem se cala diante da injustiça já escolheu um lado. Quem, né, tem o orgulho, por exemplo, muita gente às vezes percebe que fez escolhas erradas, que fez escolhas, foi manipulado, né, para fazer escolhas que pareciam boas, né, né, caiu na lábia, né, no canto da sereia, e escolheu coisas que agora estão percebendo que não eram verdades, que eram simplesmente narrativa e a pessoa se deixou levar e agora está vendo a verdadeira face, né, daqueles que fizeram promessas que não cumpriram, que fazem parte do sistema, que estão no controle e que simplesmente usaram de discursos convincentes e sedutores para manipular as pessoas. Muitos percebem que caem na manipulação, mas por orgulho não voltam atrás e continuam dando suporte a esses personagens que não são do bem, não são da luz, e tentam justificar para eles mesmos as escolhas que eles fizeram, né? E não aceitam que talvez tenham se equivocado. Porque a gente está aqui para aprender, gente, todo mundo erra o tempo inteiro. A gente, mesmo quem está, né, entendendo já como o sistema funciona, mesmo quem está nesse caminho do despertar, vira e mexe a gente dá umas derrapadas, a gente não está livre de se equivocar, de fazer escolhas erradas, a gente continua o aprendizado e a gente vai continuar mesmo depois da transição, num planeta de quinta dimensão, de energias mais benevolentes, ainda o aprendizado continua. Então, assim, equívocos vão continuar acontecendo. Só não vai ter, né, o que a gente espera que num planeta um pouquinho mais evoluído, não vai ter mais a maldade que acaba trazendo prejuízos, acaba trazendo destruição, né, e prejuízo às outras pessoas. Vai ser simplesmente um aprendizado, a gente vai continuar fazendo escolhas, mesmo às vezes equivocadas, mas sem atrapalhar a vida de ninguém. Vai ser o nosso aprendizado, o nosso caminho ali. Mas o livre-arbítrio, ele vai continuar como é algo que a espiritualidade tem como base, né? Tem muito respeito pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, porque são as nossas escolhas que vão trilhando, que vão construindo o nosso ser em evolução, é o que vai trazendo a nossa evolução. Ninguém pode fazer isso por nós. Isso é algo individual, né? E é um caminho que a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas. Você pode ter suporte, obviamente, a gente tem muito suporte aqui, a gente tem muito amparo,
mas o caminho é nosso, não há interferências. A gente tem amparo nos momentos em que a gente até solicita, mas a gente não tem interferências. As escolhas, os caminhos, as quedas e as subidas são todas a partir das nossas escolhas. Nós caímos, nós levantamos, por mais que a gente tenha esse amparo espiritual, eles respeitam a nossa caminhada, a nossa jornada, a partir das nossas escolhas, inclusive as escolhas de pedir em alguns momentos um amparo, uma ajuda. Porque ninguém vai vir te ajudar se você não solicitar, né, no plano espiritual. Eles têm todo o respeito pelo seu livre-arbítrio. Então, assim, ninguém vai interferir no seu caminho. Pode vir te ajudar, desde que também você escolha aceitar essa ajuda. Né? Assim como as coisas vêm a nós pelo nosso merecimento, quando a gente também se sente merecedor, a gente tem que se sentir merecedor para receber as coisas que estão dentro do nosso plano e de acordo com os nossos movimentos, para que a gente atinja esses objetivos, né? A gente atinja os nossos propósitos. E essa é a questão quando as pessoas que estão conseguindo entender todo esse caos que está acontecendo, sem entrar em desespero, é porque aí que eu falo que a luz venceu em nós, porque nós estamos jogando a nossa luz nesses acontecimentos aparentemente sombrios e vendo além do que as aparências mostram. Nós estamos vendo aonde esses movimentos estão nos levando. Começando a entender como é que as coisas sempre funcionaram e a gente não via. Então, a partir do momento que você, com a sua luz, ilumina esses fatos que nos cercam, então a sua luz está te trazendo um alcance, né, a exposição da verdade e para você entender como é que e entender como é que o plano divino atua e qual é a sua responsabilidade dentro deste plano que está se desenrolando aí e que a princípio parece bem caótico, mas que tem trazido assim muitos movimentos e trazendo despertar para muitas pessoas, né? Porque a gente não tem como despertar os outros. Eles têm que despertar por eles mesmos, assim como nós também despertamos e continuamos nessa caminhada de ainda buscando cada dia mais conhecimento, buscando entender cada dia mais tudo isso que está acontecendo, né? Tentando entender o jogo e jogar o jogo, né? É assim, a gente vive realmente o mito da caverna. Aqueles que entenderam que aquelas sombras eram apenas marionetes, né, manipulações dos senhores da caverna e se soltaram dos grilhões e resolveram ir entender o que tinha além daquilo. Né? Se arriscaram a sair da caverna, se lascaram todos, se arranharam, se lanharam, se machucaram, mas conseguiram o quê? Sair, descobrir que o mundo era maior do que aquela caverna, que existia um mundo além daquela caverna e que eles poderiam viver nesse mundo, fazer as suas escolhas, trilhar o seu caminho de uma forma livre, liberta. Eles se soltaram das correntes que os prendiam na caverna e saíram para o mundo real. Foram entender a verdade do mundo que os cercava. Então, assim, saíram da Matrix, vamos dizer assim.
Então é isso que aconteceu com muitos e continua acontecendo, porque do jeito que as coisas estão se desenrolando, muita gente está começando a acordar e entender como funciona o jogo e que existe um sistema de controle, mas que a gente não está fadado a continuar ali, né, escravizado, preso àquilo, preso às cordinhas como marionetes. A gente tem a tesoura na mão para cortar isso, né, através das nossas escolhas e buscando o conhecimento, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende como é que as manipulações acontecem, mais a gente se liberta desse controle, mais a gente se liberta da Matrix e mais a nossa luz ilumina o nosso caminho e o nosso entendimento da realidade que nos cerca, do que realmente acontece no mundo e de quais as possibilidades que a gente tem de criar um mundo melhor para nós. E, inclusive, começar a entender o quanto nós fomos enganados a ponto de não perceber quanto a gente tem de poder de criação mesmo, e a partir da nossa ampliação de consciência. Por isso que eles nos mantinham sempre distraídos, né? Distraídos através do entretenimento, de manipulação através do medo, né? Criando situações que nos assustavam e sempre com aquela coisa de que eles é que poderiam nos salvar, se colocando como salvadores, e não existe salvador. Nós temos esse poder de criar as situações adequadas para a nossa vida. E quanto menos medo a gente sentir, quanto menos em desequilíbrio a gente se colocar, né? Quanto mais equilíbrio a gente conseguir se manter, mais a gente vai conseguir enxergar as coisas com clareza e fazer os movimentos mais assertivos para que a gente consiga trilhar esse caminho da nossa evolução e da ascensão mesmo, né? A gente conseguir ultrapassar todas essas sombras e fazer com que a nossa luz vá aumentando, iluminando e cada vez mais a gente entendendo tudo o que está acontecendo. E isso nos traz mais paz, mais tranquilidade, para a gente seguir aí nesses últimos tempos turbulentos, com tranquilidade, com confiança e com fé, e entendendo tudo o que está acontecendo. E quanto mais luz a gente fizer expandir dentro da gente, mais o entorno vai ficar iluminado, mais o nosso mundo vai ficar mais fácil de compreender e dessa forma menos assustador, e a gente não vai cair, não vai correr o risco de cair nas ciladas do medo, né? E no controle de quem sempre quis fazer com que nós acreditássemos que essa manipulação era para o nosso bem, quando na verdade era para o bem deles, dos controladores, e não para a nossa evolução. Porque quanto mais luz nós trouxermos, menos as sombras vão ter poder. Então, quanto mais a nossa luz aumenta, quanto mais pessoas despertam, quanto mais pessoas vão iluminando as situações, entendendo como é que o jogo funciona, mais o poder deles vai sendo minado. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho agora, de realmente a cada dia aumentar um pouquinho, um pontinho de luz na nossa jornada e na nossa evolução. E com isso trazer uma grande contribuição nesse momento muito importante de transição planetária. Certo? Então é isso.
Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.